Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Política Educacional, nós vamos conversar sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Diversos documentos normativos nacionais revelam que uma Base Nacional Comum Curricular já estava há algum tempo na agenda do país. Se nós observarmos os documentos normativos do Brasil relacionados à educação, nós vamos perceber que aparece em diversos trechos desses documentos um anseio, uma necessidade, uma orientação em formar essa base comum curricular no país. É possível identificar o anseio na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394/96, e no Plano Nacional de Educação, o de 2014. Lá na Constituição Federal, veja o que está escrito. A Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, e em seu capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Educação, artigo 210, estabelece consolidação de conteúdos mínimos, veja, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Veja que lá na Constituição de 1988 já se aspirava uma formação com uma base comum, independente de onde estivesse fazendo a sua formação. Em qualquer região do país, ansiava-se que tivesse sempre uma base comum. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 20 de dezembro de 1996, no título 4 da Organização da Educação Nacional, artigo 9º, inciso 4º, assevera que a União deve estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação comum, uma formação básica comum. Olha lá, no documento de 1996, mais uma vez, aparece esse desejo, agora deixando claro que é para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, todo mundo, independente de onde estiver estudando, independente se é público, independente se é privado, existe os conteúdos mínimos. Todo mundo tem que estudar pelo menos isso aqui. Entenderam? Então, é uma forma de assegurar essa base comum, certo? O Plano Nacional de Educação. Ele foi aprovado pela Lei 13.005 de 2014. Ele expõe estratégias em diferentes metas que explicitam a expectativa em relação à Base Nacional Comum Curricular. As estratégias pertencem às metas 2, 3 e 7. Vejamos o que está escrito lá. No 2.1, o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, deverá, até o final do segundo ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, olha só, tem que ter uma consulta pública, tem que conversar com o pessoal também, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental, ok? 2.2. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º desta lei. A implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Olha só, aqui já está indicando que é necessário implantar os direitos
e os objetivos de aprendizagem. Entenderam? Isso agora, nesse momento aqui, nesse texto, é relacionado à base comum curricular para o ensino fundamental. Mas vamos ver as próximas metas. 3.2. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação, o CNE, até o segundo ano de vigência desse PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento para os alunos de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum. Agora está direcionado ao ensino médio. Então, faça seu planejamento, se discuta através de uma consulta pública e aponte os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino médio, visando a formação básica comum. No 3.3, pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no âmbito da instância permanente de que trata o parágrafo 5º do artigo 7º desta lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Então, no 3.2, ele planeja, fala como deve ser discutido, como se deve organizar a aprendizagem e o desenvolvimento, e aí no 3.3, ele fala da implantação desses direitos e objetivos que foram discutidos para se estabelecer a Base Nacional Comum Curricular. E o 7.1, estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a Base Nacional Comum dos Currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das alunas e dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. Veja como eles prevêem todos os passos e garantem que é necessário, para toda a educação básica, uma base nacional comum de currículo. Todo mundo tem o direito de, independente de onde estuda, independente de que forma é essa educação formal, se ela é particular ou se ela é privada, tem que respeitar as diversidades regionais, estaduais, locais, as suas características, as culturas e ter um mínimo comum de conteúdo. A política curricular nacional. A definição de políticas nacionais ocorre por meio de reinterpretações das diretrizes apontadas pelas políticas públicas de nível mundial, que são fortemente influenciadas pelas agências internacionais, como a OCDE, Unesco e FMI. Então, todas essas políticas nacionais que nós temos no Brasil, como em outros países, elas são interpretações, reinterpretações de diretrizes que estão no âmbito mundial. Então, essas organizações, essas agências internacionais, elas estudam, elas pesquisam, elas organizam documentos, que esses documentos servem para direcionar as organizações locais, certo? Então, o Brasil, a partir dos documentos dessas agências, como a OCDE, como o FMI, a partir desses documentos, eles reinterpretam e produzem as nossas políticas locais. Esse processo, ele é notável por meio das transformações que ocorrem no Brasil a partir dos anos 2000. É muito forte, é muito claro as transformações, as reformas que aconteceram na educação a partir do ano 2000, com base no idealismo do neoliberalismo. Exemplos.
a nossa política curricular ficou clara quando foram publicados os parâmetros curriculares nacionais. Neles estavam definidos quais eram os conteúdos que deveriam ser trabalhados e quais as melhores formas e maneiras de se ensinar. Isso estava da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas, com o passar do tempo, algumas transformações ocorreram, pesquisadores, a partir da reinterpretação dessas diretrizes das agências internacionais, foi publicadas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Já era um caminho para a nossa atual Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Tão ansiada pelos documentos, como nós já vimos. A BNCC, no processo da sua elaboração, ela passou por 3 versões, de 2015 a 2017. A primeira versão, após divulgação da primeira versão da base, foi aberta a consulta pública no período de 16 de setembro de 2015 a 15 de março de 2016. O dia 2 de dezembro de 2015 foi definido como o Dia da Base Nacional Comum Curricular. Esse dia foi o primeiro de um período de 2 a 15 de dezembro, para acontecer mobilização nas escolas em todo o país para discutir o documento preliminar. Como retorno das análises realizadas do documento, notou-se que a base expressava um nível muito fraco relativo à aquisição de conhecimento e surgiram apontamentos relativos às marcas identificáveis em relação ao neoliberalismo e ao mercado. E essas marcas incomodaram os envolvidos diretamente à educação. Com isso, surgiram inúmeras publicações contrárias à BNCC. Um trecho de uma moção apresentada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Os associados reafirmam seu posicionamento contrário à Base Nacional Comum Curricular, tanto pela sua metodologia de elaboração, quanto as evidentes implicações nos processos de avaliação de ensino e aprendizagem, na homogeneização das matrizes curriculares, na formação de professores e na autonomia. ANPED 2015. Já na segunda versão, o período de 23 de junho a 10 de agosto de 2016 foi previsto para acontecer seminários estaduais, como mais uma etapa no processo de elaboração da BNCC, sendo que o seu objetivo era analisar e criticar a segunda versão. Os encontros que ocorreram em todos os estados da federação foram dirigidos pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação. O portal da BNCC contabiliza uma participação total de 9.275 pessoas, distribuída nas 5 regiões do Brasil. Mas, novamente, a ANPED se manifesta contrária ao documento analisado, revelando oposição ao que foi proposto e ao processo de elaboração da BNCC. Mas eu destaco aqui que não foi apenas a ANPED, foram inúmeras organizações de pessoas diretamente envolvidas à educação que foram contrárias a esse documento. Vamos ver o que a ANPED fala agora. Apesar da diversidade de opiniões, algumas críticas com relação à BNCC foram praticamente unânimes, como a problemática centralização no desempenho e avaliação, a visão tecnicista e unificadora, a desconsideração da construção dos saberes cotidianos, do histórico de conquistas e das diretrizes curriculares,
o não reconhecimento das condições de trabalho dos professores, a eleição de conceitos e conteúdos controversos que não garantem a diversidade, além do próprio atropelo de prazos da construção da base. Isso foi uma moção apresentada pela Amped em 2016. A terceira e atual versão da BNCC foi dividida em dois documentos, duas BNCC. A Base da Educação Infantil e Ensino Fundamental, publicada em 2017, e a Base do Ensino Médio, que foi publicada em 2018. Nós não vamos entrar agora, neste momento, em detalhes sobre a base do ensino da educação infantil e do ensino fundamental, e nem da base do ensino médio, publicada em 2018, porque nós veremos isso na nossa sala de aula. A formação de professores. O que a BNCC fala em relação à formação de professores? A BNCC indica que o governo federal providencie meios para que todos os professores, na formação inicial ou continuada, sejam capacitados para atuarem conforme as orientações da base e para contribuírem de forma efetiva em sua execução. Então, o documento, além de dar a base mínima curricular para a educação básica, ela também prevê que os professores saibam dominá-la, saibam trabalhar com essa base. Então, já no mesmo documento, ela indica que o governo federal providencie meios para capacitação desse professor, tanto na formação inicial, como no nosso caso, no nosso curso de letras, como na formação continuada, para aquele professor que já está em sala de aula, continue estudando e aprenda e conheça e domine a Base Nacional Comum Curricular. Com isso, com essa indicação, surge a Base Comum Curricular, BNC, Formação de Professores, a partir da Resolução CNSP, número 2, de 20 de dezembro de 2019. Olha só como ela é bem recente. Define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica, a BNC, Formação de Professores. Esse é o documento em resposta aos anseios da BNCC. Essa resolução, ela serve como base de todos os cursos de licenciatura. Todos os projetos hoje de licenciatura devem estar de acordo com essa resolução. Mais uma vez, nós não vamos entrar em detalhes em relação à BNC Formação de Professores, porque nós também veremos esse documento nas nossas aulas. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.